Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos! No vídeo de hoje, eu quero tratar com os senhores a respeito de uma questão do exame de ordem da OAB que caiu agora no ano de 2019, primeira fase. Então, vamos lá, vamos analisar a questão. Cláudio, em face da execução por título extrajudicial que lhe moveu Daniel, ajuizou embargos à execução, os quais foram julgados improcedentes. Então vamos organizar isso aí. Cláudio, em face da execução que lhe moveu Daniel. Então, na verdade, em primeiro lugar, Daniel foi a juízo em face de Cláudio, movendo uma execução por título executivo extrajudicial. No curso desta execução, Cláudio, que é o demandado, o sujeito passivo da relação, aqui ele seria o executado. Demandado é um termo genérico, né? Executado já seria o termo específico do sujeito processual nesse tipo de procedimento. Execução por título executivo extrajudicial. Evidentemente, o demandado, o executado, pode se defender. O demandado na execução se defende por meio do que se chama embargos. Olha aqui embaixo. Embargos à execução. Acontece que os embargos à execução possuem natureza jurídica de ação autônoma de conhecimento. Então, ele vai se defender por um outro procedimento. E nesse outro procedimento, o Cláudio, vai ser o demandante, chamado de embargante, e o Daniel será o embargado. O exequente vira o embargado. E aí esse procedimento vai ter o seu curso até que ao final os embargos são julgados por sentença. Ué, sentença é diferente, porque é um meio de... É diferente da contestação. A peça de defesa no processo de conhecimento se dá incidentalmente ao processo. Aqui na execução, a execução por título executivo extrajudicial, que quando é título executivo judicial é distinto, chama-se impugnação ao cumprimento de sentença. Então aqui quando é título executivo extrajudicial, a peça de defesa do executado gera um processo autônomo que tem natureza cognitiva. Então veja, ele vai ter inclusive o seu procedimento, os embargos à execução, ele tem o seu procedimento próprio regulamentado pelo artigo 920. E ele é julgado por sentença
porque se amolda perfeitamente ao que se encontra lá no 203, parágrafo 1º. Vejam, 203, os pronunciamentos do juiz consistirão em sentença, decisão interlocutória e despacho. Parágrafo 1º. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com base nos artigos 485 e 487, esse se amolda ao 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Nesse caso, ele vai colocar fim a um procedimento de natureza cognitiva. Então, voltemos. Então, até agora aqui, nós analisamos até essa parte aqui do enunciado. Vamos seguir. O advogado de Cláudio, que é o executado e que virou embargante e teve uma sentença de improcedência. O advogado de Cláudio, inconformado com a sentença de improcedência, interpôs apelação. Apelação como um tipo de recurso. Então, da sentença, o advogado interpôs a apelação. A apelação para subir para o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal. A apelação que tem lá o seu cabimento previsto no artigo 1009. Da sentença cabe apelação. Então, até aqui está correto. Vamos lá. Uma semana após a interposição do referido recurso, o advogado de Daniel, que é o exequente, aquele que é o demandante que deu início ao processo de execução. O advogado de Daniel requer a penhora de um automóvel pertencente a Cláudio. Então, enquanto a apelação ainda estava sendo julgado, uma semana depois da interposição, ele requereu a penhora. Então, a apelação foi proposta em face da sentença dos embargos. Enquanto isso, a execução aqui em cima tem o seu curso seguindo, ok? Bom, diante do caso concreto e considerando que o juízo não concedeu o efeito suspensivo aos embargos, assinale a afirmativa correta. É importante essa parte, não concedeu efeito suspensivo aos embargos. Percebam aqui, olha o que diz o 919 do CPC. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Parágrafo 1º. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução. Então, requisitos da tutela provisória e que a execução esteja garantida. Então, vamos voltar. Os embargos não têm efeito suspensivo ex lege, mas o juiz poderia conceder. Artigo 919, parágrafo 1º, mas não foi concedido, não aplicou. Como não foi concedido efeito suspensivo, então, a princípio, não tem problema nenhum a determinação dessa penhora. Quando se atribui efeito suspensivo aos embargos, aqui embaixo, significa que vai paralisar a execução lá em cima, tá? Bom, então vamos ter que analisar cada uma das hipóteses que vai aparecer agora pra gente. Vamos lá. A linha A. A penhora foi indevida, tendo em vista que os embargos à execução possuem efeito suspensivo decorrente de lei. Olha lá, acabamos de ver o artigo 919 caput. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Esta é a regra. O juiz pode conceder de acordo com o caso concreto, preenchidos os requisitos do parágrafo 1º. Então, a linha A está evidentemente equivocada com base no artigo 919 caput. Não há efeito suspensivo ex lege, não há efeito suspensivo automático decorrente da lei nos embargos à execução. A linha B, alternativa B. O recurso de apelação interposto por Cláudio é dotado de efeito suspensivo por força de lei.
tornando a penhora incorreta. Vamos voltar para cá. Lembra que da sentença foi interposta a apelação? Da sentença dos embargos à execução, sentença de improcedência dos embargos. Leia-se, sentença de improcedência das alegações de defesa do embargado, que geram um processo autônomo de conhecimento. Nós vimos que pelo artigo 1009 cabe a apelação da sentença. Até agora está tudo correto. Só que lá no capítulo da apelação, nós temos também o artigo 1012, que vai afirmar que a apelação possui efeito suspensivo. Vejam bem, a apelação terá efeito suspensivo. Mas não para por aí. A regra é essa, a apelação terá efeito suspensivo. Mas vejam o parágrafo primeiro. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente. Esse começa a produzir efeitos imediatamente significa que não tem, sem efeito suspensivo. Ok? Bom, sem efeito suspensivo. Quais são as hipóteses que não têm efeito suspensivo? Inciso 3º, após a publicação da sentença que extingue sem resolução do mérito ou julga improcedente os embargos do executado. Então, o que nos importa é a parte final do inciso 3º. Julga improcedentes os embargos do executado. Então, nós não estamos na regra cuja apelação tem efeito suspensivo. Nós estamos na exceção. A apelação não terá efeito suspensivo. 1012, parágrafo 1º, inciso 3º. Além de outras hipóteses previstas em lei, não nos interessa as outras. O que nos interessa é que está no parágrafo 1º. Começa a produzir efeitos imediatamente, ou seja, não tem efeito suspensivo. Após a publicação, a sentença que julga improcedentes os embargos do executado. Então vamos voltar para lá, a linha B. O recurso de apelação interposto por Cláudio é dotado de efeito suspensivo por força de lei. Não, porque por força de lei é o 1012 caput. Mas nós não estamos no 1012 caput. Por força do 1012, parágrafo 1º, inciso 3º do CPC, ele não tem efeito suspensivo, essa apelação. Então a linha B também está equivocada. C. A apelação interposta em face de sentença que julga improcedentes os embargos à execução é dotada de efeito meramente devolutivo. Até agora não falou que tem efeito suspensivo. O que não impede a prática de atos de constrição patrimonial, tal como a penhora. Então, quando ele diz que é dotado de efeito meramente devolutivo, é uma forma de dizer que não possui efeito suspensivo. Então, a alternativa C me agrada, parece estar correta. Mas vamos continuar, vamos tirar a prova dos 9, vamos ver a linha D, se é que ela está errada ou por que ela está errada. Alternativa D. O recurso de apelação não deve ser conhecido, pois o pronunciamento judicial que julga os embargos do executado tem natureza jurídica de decisão interlocutória, devendo ser impugnada por meio de agravo de instrumento. Evidentemente que não. Absolutamente equivocado. Artigo 203, parágrafo 1º do CPC. Deixar claro que os embargos são julgados por sentença e vejam lá também o artigo 920, que atribui, que trata do procedimento dos embargos do executado. Então a linha D também está equivocada. Então o gabarito, inegavelmente, que está certo é a letra C. Letra C de casamento. Ok? Bom, então, meus amigos, é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.